Eu vou te fazer uma pergunta. Se você tivesse que escolher o lugar mais perigoso do planeta para viver, qual você escolheria? Zona de guerra? Deserto do Saara? Selva amazônica sem equipamento? Qualquer resposta que você der, provavelmente está errada, porque o lugar mais perigoso da Terra não está em nenhum mapa de conflito. Não aparece em alerta de viagem de nenhum governo. Tem praias, tem cachoeiras, tem paisagens de tirar o fôlego e mata turistas desavisados com uma eficiência que nenhuma zona de guerra consegue igualar. Estou falando do território do norte da Austrália, uma região do tamanho de 2 vezes o Brasil inteiro, com menos de 250 mil habitantes, onde a natureza nunca assinou nenhum acordo de paz com o ser humano. Nessa região, a água que parece limpa pode matar você em minutos. A planta que parece decorativa causa dor que dura décadas. O animal que parece uma pedra no fundo do rio está te observando há horas. E se você se perder no meio da vegetação a poucos quilômetros de uma cidade, as chances de ser encontrado vivo caem drasticamente. Mas tem um detalhe que ninguém conta sobre esse lugar. Um povo vive aqui há 65 mil anos, não apesar do perigo, com o perigo. E o que eles sabem sobre sobrevivência nesse território está desaparecendo agora, em tempo real, e vai sumir para sempre. Hoje vou investigar 11 razões pelas quais o território do norte da Austrália é o lugar mais honestamente perigoso do planeta Terra. Se inscreve no canal O Detetive do Desconhecido, ativa o sininho e vem comigo. Vamos começar pela capital, Darwin, a cidade mais ao norte da Austrália, oficialmente reconhecida como a cidade mais perigosa do país por número de desastres naturais por habitante, e tem um motivo concreto para isso. 24 de dezembro de 1974, noite de Natal. O ciclone Tracy atinge Darwin enquanto a cidade dorme. O vento chegou a 217 km por hora, velocidade máxima registrada antes do anemômetro quebrar. Estimativas posteriores indicam rajadas que ultrapassaram 300 km por hora. 300 km por hora. A velocidade de um carro de Fórmula 1 em aceleração máxima, passando pela sua casa. Em poucas horas, 70% de todos os prédios de Darwin foram destruídos. 90% das casas viraram escombros. De 47 mil habitantes, 30 mil foram evacuados. A maior evacuação forçada da história australiana, feita por aviões militares porque não havia mais infraestrutura terrestre funcionando. A cidade simplesmente deixou de existir em uma noite, e o detalhe que o perturba: Darwin foi reconstruída. As pessoas voltaram, sabendo que ciclones são regulares nessa região, sabendo que pode acontecer de novo, sabendo que a questão não é se, é quando. Porque no território do norte você não escolhe conviver com o perigo, você aprende a incluí-lo na rotina, ou não fica. Agora vamos falar do habitante mais antigo desse território. O crocodilo de água salgada, Crocodilus porosus, é o maior réptil vivo do planeta. Pode chegar a 7 metros de comprimento, 1 tonelada de peso, 1 tonelada de predador que sobreviveu à extinção dos dinossauros praticamente sem mudar nada. Porque o plano dele era perfeito desde o início. No território do norte existem aproximadamente 100 mil crocodilos. Eles habitam cada rio, cada pântano, cada estuário da região. Mas não ficam só na água doce. Crocodilos de água salgada entram no oceano. Foram encontrados a centenas de quilômetros da costa em mar aberto. Cruzam canais entre ilhas, aparecem onde ninguém espera. E o que os cientistas descobriram sobre o comportamento deles é o que mais assusta. O crocodilo não ataca por instinto cego, ele observa. Pode ficar dias acompanhando o comportamento de uma presa antes de agir. Ele memoriza rotas, aprende horários. Foram documentados casos de crocodilos que esperavam exatamente no horário em que pessoas vinham buscar água no rio, porque tinham aprendido quando a presa aparecia. Placas de aviso existem em cada corpo d'água da região. Turistas às vezes ignoram. Isso não termina bem. E durante a estação das chuvas, quando rios transbordam e formam poças temporárias em estradas e estacionamentos, o crocodilo vai junto. A poça na beira da estrada pode ter um crocodilo, o estacionamento alagado também. Agora vamos para o mar. A costa norte da Austrália tem águas cristalinas. Temperatura perfeita, cor turquesa, parece paraíso. E tem 2 criaturas que fazem desse paraíso uma armadilha perfeita. A primeira, a vespa do mar, Chironex fleckeri. Considerada a criatura marinha mais venenosa conhecida pela ciência.
Um único exemplar carrega veneno suficiente para matar dezenas de pessoas. A dor do contato é descrita por quem sobreviveu como metal incandescente pressionado contra a pele ao longo de cada centímetro dos tentáculos. Sem tratamento. Parada cardíaca em poucos minutos. E ela é quase transparente. Na água, é praticamente invisível. Sino de 30 centímetros. Tentáculos de até 3 metros de comprimento. Ela não ataca. Ela deriva com a corrente. Se você estiver no caminho dela, ela nem sabe que você existe. Para ela não há diferença entre um peixe e um ser humano. A segunda criatura é pior. A Irukandji, do tamanho de uma unha do polegar. Invisível na água. Seu veneno não age na hora. Você sai do mar sem sentir nada. 30 minutos depois, dor intensa em todo o corpo. Pressão arterial em níveis críticos. Incapacidade de funcionar normalmente. Emergência médica imediata. Ela vive em mar aberto e é carregada pelas ondas até a beira da praia. 2 animais. Ambos invisíveis. Ambos na mesma água que parece completamente segura. A temporada deles vai de outubro a maio. Nesse período, moradores locais não entram no mar. Ponto final. Saindo do mar, vamos para o interior. Existe uma planta que cresce nas florestas tropicais do norte da Austrália que parece um arbusto decorativo qualquer. Folhas grandes, macias, cobertas de uma pelugem fina, o tipo de coisa que parece inofensiva. O tipo de coisa que uma criança tocaria por curiosidade. O nome é Gimpy Jimpy. Dendrocnide moroides. E um único toque nas folhas pode causar dor que dura anos. Em alguns casos documentados, décadas. Os pelos que cobrem a folha são minúsculos espinhos ocos cheios de toxina. Eles penetram na pele como fibra de vidro e não saem. Nem com instrumentos especializados, a dor é imediata e intensa e é ativada por qualquer coisa. Água fria, pressão, roupa, vento. Pessoas relataram sentir a dor voltar com intensidade total 20 a 30 anos depois do contato original. Animais também são afetados. Cavalos que inalaram o pólen reagiram de forma incontrolável. Cachorros que tocaram as folhas sofreram por semanas. Até folhas secas caídas no chão há anos mantêm a toxina ativa. Pesquisadores que trabalham com essa planta usam luvas grossas, óculos de proteção e máscara respiratória, e ela não tem aparência de perigo nenhum. Parece um jardim. O Parque Nacional Kakadu é Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Nas fotos de divulgação, rochas douradas, cachoeiras, pássaros coloridos, piscinas naturais de água cristalina. Tudo verdade. Mas existe uma informação que o folder turístico não destaca em negrito. Durante a estação das chuvas, de novembro a abril, parte significativa do parque fica inacessível. Não difícil de acessar. Inacessível. Estradas somem embaixo de 1 metro d'água. Pontes viram correntezas. Helipistas são destruídas. Turistas que não saem a tempo precisam ser resgatados, e durante esse período, os crocodilos dos rios se espalham pelas planícies alagadas. Aparecem em lugares onde nunca foram vistos. A poça temporária formada pela chuva na beira da estrada pode ter um crocodilo esperando. E nas mesmas águas do parque circula a vespa do mar. Ou seja, no período mais bonito do ano, quando as cachoeiras estão cheias e a vegetação está no auge, a água não pode ser tocada. O parque mais famoso da região se transforma, na sua versão mais bonita, na versão mais perigosa. Voltamos ao mar por um momento. Nas poças de maré entre as rochas da costa norte, aquelas piscinas naturais rasas que turistas adoram explorar, vive um animal do tamanho de uma bola de tênis. O parapolvo de anéis azuis, Rapaloclaena lunulata. Em repouso, ele é marrom acinzentado, quase invisível entre pedras e algas, camuflagem perfeita. Quando se sente ameaçado, anéis azul neon começam a pulsar por todo o corpo. Esse é o último aviso. O veneno é a tetrodotoxina, um neurotóxico que bloqueia os impulsos nervosos. Os músculos param de funcionar, incluindo os músculos respiratórios. A pessoa fica consciente, mas não consegue respirar. Não existe antídoto. O único tratamento é ventilação pulmonar artificial até o veneno ser eliminado pelo organismo. Isso pode levar horas, horas consciente sem conseguir respirar, esperando. O polvo não é agressivo. Ele só reage se for tocado ou segurado. O problema é que as pessoas o pegam sem saber o que é. É pequeno, é colorido, é diferente. Se você ver um polvo com anéis azuis brilhando, não toque, não se aproxime, simplesmente saia.
Ao sul do Território do Norte, começa o que os australianos chamam de Coração Vermelho. Deserto de Simpson, Deserto de Gibson, Grande Deserto de Areia, um dos maiores complexos desérticos do Hemisfério Sul. Temperatura no verão, regularmente acima de 50 graus Celsius sombra, praticamente zero. Água, apenas em pontos específicos separados por centenas de quilômetros. Um adulto saudável sem água nessas condições começa a perder consciência em horas. Pessoas desaparecem nesse deserto todos os anos, não por imprudência extrema, por um carro que quebrou, por uma garrafa d'água que acabou antes do previsto, por uma curva errada num caminho sem sinal, sem celular, sem placas, sem carros passando. Mas aqui está o que ninguém espera sobre esse deserto. Ele tem mais espécies de répteis do que qualquer outro deserto no mundo. Cobras venenosas, lagartos exclusivos, animais que não existem em nenhum outro lugar do planeta. E um dos mais extraordinários é o diabo espinhoso. Uma lagartixa coberta de espinhos por todo o corpo que bebe água pela pele. Ela absorve o orvalho da manhã e o condensa por canais microscópicos entre as escamas que direcionam a água diretamente para a boca. Um sistema de coleta de água que a engenharia humana ainda estuda para replicar. Num ambiente onde não existe rio, não existe lago, apenas ar seco e pedra, a natureza inventou uma solução que nenhum humano pensou primeiro. E agora chegamos no capítulo mais importante de toda essa investigação, porque depois de tudo que você ouviu, crocodilos, medusas, plantas tóxicas, polvos letais, ciclones, desertos fatais, existe uma civilização que vive aqui há 65 mil anos. 65 mil anos. Para ter dimensão, a escrita humana existe há 5 mil anos. As pirâmides do Egito têm 4.500 anos. Os primeiros humanos saíram da África há aproximadamente 70 mil anos. Esse povo chegou aqui quase ao mesmo tempo em que nossa espécie começou a se espalhar pelo planeta. E ficou. Em 65 mil anos de convivência com esse ambiente, acumularam um conhecimento impossível de catalogar completamente. Cada planta, quais curam, quais matam, quais doses fazem a diferença. Cada animal, comportamento, horários, rotas, cada corpo d'água, quando está seguro, quando não está. Cada padrão climático, quando a chuva vem, quando a seca começa. E o sistema de navegação que desenvolveram não tem paralelo na história humana. As trilhas cantadas, ou caminhos dos sonhos, rotas por todo o continente codificadas em canções. Cada música descreve um trecho específico do território. Rochas, rios, vegetação, marcos naturais. Quem conhece a canção, conhece o caminho. Mesmo sem nunca ter estado lá, mesmo sem mapa, sem bússola, sem GPS. Um sistema de navegação por todo um continente que funcionou com precisão por dezenas de milhares de anos e agora está desaparecendo. Os portadores do conhecimento estão morrendo. As novas gerações migram para as cidades. As canções não encontram quem as aprenda. Um conhecimento acumulado em 65 mil anos de sobrevivência real está sendo perdido em uma geração. E quando for, não existe backup, não existe repositório, não existe forma de recuperar. Então vamos fechar essa investigação. Ciclones que destroem cidades numa noite. Crocodilos que planejam um ataque por dias, mar transparente com criaturas invisíveis que matam em minutos, plantas decorativas que causam dor por décadas, parques que viram armadilha na estação mais bonita do ano, polvos do tamanho de uma bola de tênis com veneno sem antídoto, desertos que matam por abandono. 11 razões pelas quais esse território é o lugar mais honestamente perigoso do planeta. Mas sabe o que me ficou dessa investigação? Não é o medo. É o respeito. Um povo sobreviveu 65 mil anos nesse ambiente, não porque o dominou, mas porque aprendeu a respeitá-lo profundamente. Eles nunca acharam que eram mais fortes que o crocodilo. Nunca ignoraram as placas. Nunca tocaram no que não conheciam. O conhecimento deles não era sobre vencer a natureza, era sobre entender que você nunca vence a natureza. Você convive com ela, ou não convive. E agora esse conhecimento está desaparecendo. Talvez a perda mais silenciosa e mais irreversível de toda essa história não seja nenhum dos perigos que listei. Seja esse. Qual desses 11 fatos mais te surpreendeu? Você conhecia algum deles antes desse vídeo?
Deixa nos comentários. Deixa o like se esse vídeo te fez ver a natureza de um jeito diferente. Manda para alguém que acha que já conhece os lugares mais perigosos do mundo. Se inscreve no canal O Detetive do Desconhecido e ativa o sininho, caso investigado. E pela primeira vez, fico feliz que seja num lugar tão longe daqui. Até a próxima investigação.